Agora fala. Ok, bom dia então. Vamos dar a última aula teórica com matéria nova, digamos, de ASB. Eu vou fazer a partida do ecrã. Vocês ontem devem ter recebido o e-mail a dizer que já está pronto o segundo, já está disponível o segundo trabalho, não é? Sim, sim, sim. Ok, eu vou falar disso hoje à tarde. Hoje de manhã ainda não vou falar. Praticamente o que é necessário para fazer o trabalho, como vocês devem ter visto, já foi dado. Só esta primeira parte da aula de agora é que vai ser necessária ainda, que é, nomeadamente, a parte de juntar várias tabelas numa pergunta. O resto, base de dados, criar as tabelas, inserir valores nas tabelas, isso já demos na aula passada e vocês vão fazer isso nas práticas desta semana. Ok, então o que é que vamos fazer hoje? Em termos de introdução aos sistemas de base de dados, vamos ver interrogações mais complexas em SQL, nomeadamente interrogações que envolvam mais do que uma tabela, e uma segunda parte vamos ver um pouco mais como é que o SQLite se interfaça com o Python. Basicamente aquilo que nós fazíamos até agora e fizemos e vamos continuar a fazer é fazer uma conexão, ligação, com aquele isolation level, com aquele parâmetro isolation level. Vamos ver o que é que esse parâmetro quer dizer e como é que nós podemos eventualmente alterar isso. Ok, primeira parte então, perguntas que envolvam mais do que uma tabela. Por exemplo, quais as cadeiras feitas pelo aluno Pedro Almeida? Lembram-se? Há informação sobre o Pedro Almeida, que cadeiras é que fez, em termos de identificadores. As cadeiras também têm os identificadores e têm a ver depois com o nome da cadeira. E depois há uma ligação entre as cadeiras e os alunos, que são as notas, ok? O Pedro Almeida só fez cadeiras se teve notas, ok? Em particular, as tabelas são as tabelas alunos, que contêm informação sobre Pedro Almeida, as cadeiras, que contêm informação sobre as cadeiras, por isso, números, nomes, etc. E finalmente a cadeira notas, em que basicamente faz a ligação entre os alunos e as cadeiras, no sentido que são feitas uma nota, são atribuídas nota, em princípio, aqui podemos interpretar isto como tendo nota positiva. Ok, só relembrar a tabela de cadeiras, tem um código, isto é simplificado, obviamente, uma cadeira tem um código, tem um nome e tem um setor, engenharia civil, informática, matemática, isto é tirado a cadeira do ano passado, por isso, na altura era engenharia civil, mas vocês obviamente podem adaptar isto para as vossas cadeiras de bioquímica e ciências da vida. Tabelas de alunos, isso é semelhante também, cada aluno tem um número, um nome, um sexo e uma idade, ok? Normalmente não é boa política por idade, porque a idade vai variando. Normalmente o que se coloca é a data de nascimento, ok? Nas tabelas, porque a idade reflete a altura em que é preenchida a tabela e é preferível pôr a data de nascimento, que isso não muda. Okay? Bom, mas de qualquer maneira são detalhes que não vamos entrar aqui, vamos assumir que estão lá idades certas e não pensamos mais no assunto. Depois, as notas. Bom, as notas têm aqui, se vocês forem, antigamente eram postas à mão, ok? E cada nota era colocada num livro específico, num espaço específico. Bom, essa notação de que era um espaço específico, um livro específico, é feita pelo registro, ok? Todo o lançamento tem um número de registro, pus aqui números arbitrários, mas todos os lançamentos de notas têm um número de registro, que é único, ok? Porquê? Porque o aluno não é único, a cadeira não é única, há vários alunos que têm notas lançadas, há várias cadeiras que têm notas lançadas, mesmo a junção do aluno com a cadeira pode haver repetições, porque o aluno pode ter feito a cadeira duas vezes, uma vez eventualmente porque desistiu, ou estava ausente, ou chumbou, e vai fazer a segunda vez, por isso aparece duas entradas, ok, a nota, para cada entrada tem uma nota, e um ano em que fez. Mesmo o ano não é garantido, porque ele pode fazer duas cadeiras no mesmo ano, chumbou, digamos, na primeira fase e passou na segunda, por isso, praticamente só a combinação destas três coisas é que, do aluno, da cadeira, da nota e do ano, é que é suficiente para garantir unicidade, mas há uma chave clara, que é a chave do registro. Cada nota só é lançada uma vez
e tem um número de registro único. Ok? Nesta tabela, existem ligações às outras tabelas, nomeadamente o aluno ID é o número do aluno, que aparece na tabela dos alunos, a cadeira ID é o código da cadeira, que aparece na tabela de cadeiras. Bom, e por conseguinte, neste caso, o registro é a chave primária. Por isso, como é que se faz uma pergunta, ou como é que se responde a uma pergunta destas? Bom, o sistema, para responder a esta pergunta, terá que perceber, enfim, temos que fazer uma pergunta de forma a que, por um lado, ele descubra quem é o Pedro Almeida, isso vai ver a tabela dos alunos, dentro da tabela vai ver qual é o número do Pedro Almeida, depois tem que ir às cadeiras, à tabela de cadeiras, e faz a ligação através do número do aluno e do número do código da cadeira. Por isso, se estou interessado no Pedro Almeida, primeiro tenho que saber qual é o número. Esse número aparece aqui na tabela de registros, e por conseguinte, com esta entrada na tabela de registros, tenho que ir à chave da tabela de cadeiras, que é esta, e com esta chave já posso finalmente saber o nome da cadeira que o Pedro fez. A partir do princípio, cada vez que ele aparece, ele fez, ou pelo menos frequentou essa cadeira, ou teve inscrito nessa cadeira. A mesma coisa, enfim, pode haver várias respostas, é sempre a mesma coisa. Por isso já estão a ver aqui a forma da query que é necessário fazer. É preciso juntar primeiro estas duas tabelas, a tabela de alunos com a tabela de cadeiras, para se perceber, através da chave do aluno, por isso do número do aluno, saber em que linhas é que ele participou. Nessas linhas vamos apanhar o código da cadeira e com esse código da cadeira vamos à tabela de cadeiras saber o nome da cadeira. Okay? E por isso, como é que se ligam duas cadeiras? Bom, podemos ligar a duas tabelas. Podemos ligá-las usando a condição where, dizendo no fundo que um campo numa das tabelas tem que ser igual ao campo na outra das tabelas. E por isso, o que temos que fazer é fazer algo do género. Select, isto é igual, quais são os campos que a gente quer ver na resposta, e agora de que tabelas, antigamente era só uma, agora são duas tabelas, por isso from tabela 1, tabela 2, e fazemos a ligação. A tabela 1, campo A da tabela 1, deve ser igual à tabela 2, campo B. Eventualmente podemos ordenar a resposta por um determinado campo. Okay? Por isso, isto é a estrutura da cadeira, a estrutura da pergunta, e por isso podemos perguntar qual é o nome e notas das cadeiras frequentadas pelo aluno 5183. Ok? Temos aqui a cadeira das notas, temos aqui a cadeira a lista das cadeiras, por isso a tabela das cadeiras e dos alunos. Por isso, já vimos a informação, e por isso temos que ligar a cadeira, o nome da cadeira, aliás, o código da cadeira, que nesta tabela é chamada cadeira ID, com o código da cadeira, que nesta tabela é chamada código. Por isso temos que garantir que, quando fizermos a ligação, estamos interessados em saber ligar as duas tabelas, em que a cadeira ID da tabela notas tem que ser igual ao código da tabela cadeiras. Ok? E por isso, o que nós teremos que fazer aqui neste caso, qual é o nome e notas das cadeiras frequentadas pelo aluno 51083, por isso temos que ir aqui olhar quem é o aluno 51083, ok? Temos que fixar as linhas onde este aluno aparece, na tabela de notas, e depois ligar essas linhas, digamos, com o nome das cadeiras através do campo cadeira ID. E por isso, o que temos que fazer é select cadeiras, o nome das, por isso eu quero saber o nome e notas, por isso cadeiras nome, por isso o nome das cadeiras e as notas que foram obtidas, para cadeiras, o nome vem na tabela das cadeiras, as notas vêm na tabela das notas, from, as tabelas são as tabelas de cadeiras e as tabelas de notas, where, agora temos que fazer a ligação, só estamos interessados em que o código das cadeiras, por isso este campo, seja igual ao ID das cadeiras nesta tabela. E, finalmente, dizemos que o aluno tem que ser o aluno, por acaso aqui não é aluno, é notas aluno ID, né? Este aqui devia ser aluno ID, que é o nome do campo, deve ser igual a 51083, ok?
E a resposta será, enfim, materiais de construção, onde ele aparece, é na 1837, que é materiais de construção, e 10.432, que é a dinâmica dos corpos rígidos, okay? Onde teve, aliás, nota fraca, desistiu. Ok? Bom, e ligar duas tabelas não tem muito saber, é só fazer isto. A implementação, isto eventualmente não vos interessa tanto, mas a implementação não é muito, não é muito, eh, não é muito eficiente, se fizerem desta maneira. Há uma implementação mais eficiente, que é através de uma operação chamada de join. No fundo é fazer o produto cruzado aqui, produto cartesiano das tabelas, e que é através desta instrução join, ok? A coisa é semelhante, por isso selecionamos a lista de campos, as tabelas, mas agora vamos dizer que queremos duas tabelas, antes de fazer qualquer coisa temos que juntar estas duas tabelas, de join, e dizemos onde é que juntamos as tabelas. Por isso, a junção é a tabela 1, campo A igual à tabela 2, campo B. Depois podemos pôr mais condições. Okay? Por isso, há bocado tínhamos duas condições, uma que era os códigos das cadeiras eram o mesmo e o número do aluno era uma tal, um dado número. Agora separamos, a parte dos códigos das cadeiras serem os mesmos aparece no join, no on, depois o número do aluno aparece como condição extra. Okay? Eventualmente podemos, se o campo for o mesmo, se tiver o mesmo nome, né, em ambas as tabelas, basta dizer using o campo X, ok? Em vez de dizer on tabela 1 campo A igual a tabela 2 campo B, se as duas tiverem o mesmo nome do campo, podemos dizer using o campo. Ok? Por isso, neste exemplo, no mesmo exemplo anterior, o que é que temos que fazer? Temos que juntar estas duas tabelas pelo código da cadeira e pelo cadeira ID. Por isso, queremos saber as cadeiras e notas, das cadeiras juntas com as notas, por isso desta junção das duas tabelas, em que on cadeiras código tem que ser igual a notas cadeira ID, ok? E agora a condição suplementar, queremos saber o aluno 51083, por isso é notas de aluno, notas aluno, que já vimos que não é aluno, é notas aluno ID, tem que ser a 51083, ok? E a resposta será a mesma. Alguma dúvida sobre isto? Dá para entender? Professor, aqui no início do código faltava por um select, não é? Ah, Ali sim, antes sim, de cada. claro. Aqui tem que ser select, claro, senão não íamos longe. Na outra tinha, no outro acho que tinha a No evolução. outro tinha, sim. Ok, isto é. Por isso há aqui pelo menos dois erros. Falta aqui o select e falta aqui não é Aluno notas ID. aluno, é notas aluno ID, não é? De qualquer maneira, já agora, vocês vão ter, eu vou-vos mostrar, não está na página porque por algum motivo não cheguei a carregar, mas vocês vão ter toda esta informação neste fecheiro T10P, ok? Que eu vos vou colocar na página, em que tem todos os códigos que eu mostrar aqui estão colocados neste fecheiro, ok? Por isso não tem que se preocupar. Enfim, vão interrompendo, mas depois podem testar todos estes códigos ali com aquele programa. Ok, bom, a situação pode-se eventualmente complicar um pouco se vocês tiverem mais do que duas tabelas, ok? Do ponto de vista se não usarem o join, é apenas mais condições, ok? Se vocês quiserem saber as cadeiras frequentadas pelo Pedro Almeida, além de saberem que o aluno era o 51083, têm que saber que este número vem desta tabela de alunos, ok? E por isso o que vocês têm que fazer no fundo select, querem saber o mesmo, mas agora têm que usar três tabelas, from cadeiras, notas e alunos, e agora porem as condições. O nome do aluno é Pedro Almeida, ok? Agora é preciso ligar as notas do aluno com o aluno, por isso o número do aluno que aparece na tabela de alunos tem que ser o número do aluno que aparece nas notas, ok, aqui já está certo. E por outro lado, as notas têm que estar ligadas às cadeiras, ok? A cadeira ID tem que ser o código das cadeiras. Bom,
se fizerem esta pergunta, reparem, aqui estou a fazer as perguntas ao terminal, estou a apresentar como se fosse a pergunta ao terminal, já sabem que se vocês usarem isto com o Python, têm que criar um comando com esta string, e depois fazem o execute, bd execute, ou, como iremos ver mais à frente, cursor execute. Okay, a resposta é a mesma, porque o aluno, o Pedro Almeida era o tal que 50.183 que tínhamos visto há bocado, e por isso a resposta vai dar o mesmo. Com join, vocês no fundo o que têm que fazer, com join têm que ir juntando as tabelas duas a duas, ok? Por isso têm que encadear os joins. Por isso, se querem fazer a mesma pergunta com uma implementação mais eficiente, por isso através de join, vocês têm que fazer é, primeiro, selecionar os campos que querem, ver na resposta, e depois têm que juntar primeiro cadeiras com notas, ok? E nessas cadeiras com notas têm que fazer o código da cadeira ser igual nos dois casos, ok? Por isso, este parênteses aqui cria uma tabela temporária, ok? Que já junta as cadeiras e as notas. Depois tem que, essa tabela temporária tem, por sua vez, que fazer um join, okay? Com outra cadeira, com outra nota, ok? Desculpem, com outra tabela. Por isso tem aqui uma tabela temporária que faz o join com a terceira tabela e agora dizem que para fazer este join querem juntar os alunos ID com os alunos, com o número do aluno. Okay? Por isso tem que fazer este, se forem 4, 5, 6, então só tem que fazer joins dentro de joins. Depois o resto é a mesma coisa, por isso tem que garantir que neste caso não é o número que vocês conhecem, é o nome, e por isso é isso que vocês fazem e a resposta será sempre a mesma. Claro? Mais queries que possam ser interessantes. Agregações. Vocês, todas estas queries que nós estamos a fazer, basicamente dão registros. Okay? Ou extratos de registros, por isso. Projeções de registros em certos campos. Mas vocês podem querer saber informação agregada. Okay? Quais são as agregações mais comuns? Bom, podem saber contagens, querem saber quantos alunos é que fizeram a cadeira de não sei quantos, por isso, quantos registros é que satisfazem a query. Podem saber somas, e das somas a média, por isso, se vocês souberem a contagem de soma, tiram a média, por isso podem saber qual é a média das notas de uma determinada cadeira. Por isso, para saber a média, tem que saber a soma e depois também saber a contagem. Na realidade, em SQL não existe produto, okay? Podem fazer somas, não podem fazer produtos, e os produtos têm que fazer através de logaritmos, enfim, não é assim muito limpo, não é muito bonito, mas fazem o logaritmo, obtêm o logaritmo dos campos, somam os logaritmos e depois tiram por isso, a operação de soma e a operação de potência é. E também podem saber uma agressão, saber o máximo e mínimo, qual foi a nota máxima numa cadeira, qual foi a nota mínima, ou qual é, eventualmente, podem ver ordenações mesmo de strings, por isso qual é o primeiro aluno em ordem alfabética desta turma, por exemplo. Por isso, em campos de texto, como eu vos disse, esta ordem, pela qual se calcula o máximo e mínimo, é a ordem lexicográfica, por isso a ordem alfabética. Como é que se fazem contagens? Bom, por isso, neste caso, quantas cadeiras estão na base de dados? Bom, fazem o select e, em vez de dizer select código, fazem o select count de código. Okay? Por isso, a resposta aqui, em vez de ser todos os códigos que aparecem, este count de código conta o número de códigos, aparecem 5. Okay? Há variantes destas contagens, nomeadamente, esta é o normal. SQL count campo, ok? Por isso, só conta os campos que são não nulos, enfim, nós não estamos a dizer isso, mas há campos em certas bases de dados que não há informação, por isso o select count fazem aliás, neste caso, como é aqui, conta os não nulos. O count asterisco conta todos os registros, em vez de ser por campos, ou o count distinct campo, que permite eliminar duplicações, que só conta campos que tenham valores diferentes. Por exemplo, quantos alunos têm notas lançadas? Se vocês pegarem aqui nesta tabela de notas, vocês contam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok? Se vocês fizerem select aluno, count aluno ID, o que vocês obtêm são os 11. Okay? Mas na realidade,
os alunos não são todos diferentes, ok? Este aparece 2 vezes, este aparece 2 vezes, este aparece 2 vezes, e por isso, se vocês fizerem select count distinct aluno, ok? Ele só vai contar os que são diferentes e por isso só aparecem 6 alunos diferentes, ok? Por isso aqui nada de especial. Podem fazer mínimos, ok? Qual é o número mais antigo? Qual é o número do aluno mais antigo, ok? Por isso, na realidade, os alunos, os mais antigos têm números mais pequenos, ok? Por isso, basta perguntar select mínimo número de alunos. Por isso, se quisessem a partir daqui, qual é o número mais antigo? Teriam que ver este número, tinham que obter este número e depois com este número faziam a query para saber qual era o número. Okay? Neste caso, ficam apenas a saber como o número do aluno mais antigo é 51083. Depois, queries com wildcard. Há situações em que vocês não querem exatamente fazer o match perfeito, querem usar partes. Normalmente isto é nas strings, vocês querem ter strings que tenham um determinado padrão. E esse padrão é obtido com com as percentagens. Por isso, um exemplo. Que cadeiras ou quantas cadeiras têm análise no nome? Okay? Vocês olham para aqui e dizem há análise matemática e há análise de estruturas. A query que vocês têm que fazer é select count, por isso não interessa quantos, from cadeiras, mas agora têm que dizer que o critério que vocês querem não é que tem, como é que o critério de ser análise no nome? Bom, é que o nome não tem que ser igual, o nome tem que ser like, ok? Por isso é parecido, e no sentido que tem que ter esta string análise com qualquer número de caracteres antes e qualquer número de caracteres depois. Neste caso, o caracteres antes até não era necessário, porque ambas as análises começam por análise, mas se fosse cadeiras que tenham o de no nome, para apanhar aqui o de construção, o de construção tinham que ter o caractere porcentagem antes e depois. Ok? Neste caso há duas. Que é análise matemática e análise de estruturas. Ok? Por isso isto são as queries que nós não tínhamos visto na última aula, que permitem ligar duas cadeiras e duas ou mais tabelas e que permitem fazer algumas queries mais avançadas, nomeadamente calcular máximos, mínimos, somas, etc. A parte da ligação ao Python é a parte que que vamos dar agora a seguir, que vai ultrapassar, enfim, vou explicar um pouco a situação e o que demos foi uma forma simplificada e a resposta, o exemplo que eu posso dar para justificar o que vamos ver a seguir é o seguinte. Imaginem que vocês, há uma base de dados da vossa conta bancária, ok? E vocês ou alguém faz um pedido, contas bancárias, alguém faz um pedido de transferir 1000 euros dessa conta para outro lado qualquer. Bom, o que é necessário fazer na base de dados? A primeira coisa que é necessário fazer é saber se a pessoa tem lá 1000 euros na conta. Por isso, primeiro pergunta se tem 1000 euros, se a resposta for positiva, então retira os 1000 euros e envia-os para o outro lado. O que é que pode acontecer? O que pode acontecer é que enquanto a pergunta se a pessoa tem 1000 euros ocorreu, logo a seguir alguém tira todo o dinheiro da conta com uma saída, ok? E depois o sistema que está a fazer a pergunta se tem 1000 euros para transferir 1000 euros fica numa situação complicada porque acha que tem lá mais de 1000 euros, mas quando vai retirar os 1000 euros já lá não estão, ok? Bom, isso corresponde, digamos, a uma chamada, em base de dados, chamadas transações. As transações são conjuntos de perguntas ou conjuntos de queries que têm que ser feitas todas de uma vez só. Ou seja, entre perguntar se tem lá o dinheiro e retirar o dinheiro não pode haver nenhuma interferência, porque senão pode haver estas inconsistências todas. Bom, isso é o que faz a atomicidade, digamos, das transações e é por causa disso que nós usamos este isolation level. Okay? Se nós usarmos o isolation level none, no fundo estamos a dizer que que as queries são todas independentes umas das outras. Okay? Por isso não há isolation, não há isolamento das perguntas, e como não há isolamento das perguntas, fazemos uma pergunta, a pergunta a query é logo executada,
e a seguir fazemos outra query que também é logo executada. Se no meio das duas houver alguém que tirou o dinheiro, olha, azar. Okay? Bom, normalmente não é isso que se pretende, enfim, pelo menos em aplicações um pouco mais avançadas e um pouco mais sensíveis, e por conseguinte, se nós quisermos garantir que entre perguntar se tem o dinheiro e retirar o dinheiro não houver nenhuma interferência, nós não podemos isolar as duas queries, ok? E por isso o que temos que fazer é, na ligação com a base de dados, dizer simplesmente que queremos ligar a base de dados, mas sem este isolation level, ok? Isto quer dizer o quê? Quer dizer que as perguntas que nós vamos fazer não são propriamente à base de dados, mas são a um objeto intermédio, que é este cursor, que é um cursor, que nos vai guardar todas as perguntas que nós fazemos, e essas perguntas são só executadas quando se fizer um comando commit. Okay? E no fim, como anteriormente, fechamos a base de dados. Por isso, o que vai acontecer é que em vez de executarmos as perguntas neste objeto de base de dados, o que nós vamos ter é uma base de dados, um objeto da base de dados chamado cursor, ok? E neste cursor fazemos as operações todas, ok? Dizemos para executar estas operações todas, mas na realidade estas operações todas ficam guardadas até que se faça o commit, ok? Por isso, vocês podem fazer a pergunta, tem lá dinheiro? Resposta, pergunta se tem, se tiver dinheiro, então execute, e por isso tudo isso fica guardado até se fazer o commit, ok? O commit só é feito quando fiz a pergunta e retirei o dinheiro. A partir daí, a base de dados fica outra vez livre para ser digamos, utilizada, e por isso estes cursor execute o que fazem é, de alguma forma, blindar a base de dados para queries que apareçam pelo meio. Ok? Por isso, basicamente, se por acaso fizerem asneiras, ok? Alguma asneira, então podem fazer o rollback, que permite fazer o uncommit, ok? Enfim, isto já é ainda mais avançado, não vale a pena. Fiquem só a saber que existe a possibilidade de, se alguém fez uma asneira, pode, digamos, desfazer a asneira. Ok, se vocês não tivessem isolation level, o que faziam era diretamente eliminavam se vocês tinham retirar um elemento, o que tinham que fazer era inserir esse elemento. Ok, outra questão que se coloca é, ok, e se vocês fazem uma asneira na pergunta? Bom, se vocês fazem uma asneira na pergunta, o que acontece é que o sistema cracha, o sistema vai abaixo e vocês ficam descalços. Para evitar abortar o programa, por isso fazer um crash do programa, as perguntas podem ser feitas, ainda não neste momento, mas ok, ainda não estamos aqui na exceção. Vamos aqui fazer então a tal pergunta de criar uma tabela, ok? Se nós quisermos garantir que esta operação é, digamos, atómica, nós abrimos à mesma, ou ligamos o SQLite com o Python, com o Connect, mas sem o Isolation Level. Depois fazemos perguntas ao cursor. Por isso, este cursor é o objeto cursor dentro do objeto BD. Fazemos a pergunta que queremos fazer, e em vez de fazer BD execute, fazemos cursor execute, e esta execução só se verifica quando nós fizermos o BD commit, ok? E o BD close. Por isso, só quando fizemos o BD commit, todas as ordens que estão suspensas são feitas sem interrupções pelo caminho e eventualmente acabamos. Ok? Por isso, se quisermos criar, estas são as instruções que vocês veem no programa que é de acompanhar esta aula. Vocês podem criar uma tabela de alunos, mas agora levanta-se aqui um problema que é criar tabela de alunos. Se vocês fizerem isto, aparece um erro, operational error, tabela de alunos already exists, porque vocês não podem criar duas vezes a mesma tabela, e eventualmente a execução é interrompida. Ok? E dá asneira. Por isso, tudo bem para a primeira, mas se por acaso se enganaram e se mandam fazer outra tabela, ou se por acaso se enganaram e inserem outra vez a mesma nota do mesmo aluno ao mesmo exame, o sistema diz, ok, está aqui um problema, porque este registro, esta nota só pode ter um registro único,
e vocês estão a tentar restar 2 vezes a mesma coisa. E aborta, digamos, a execução. E vocês ficam descalços. Para que, em vez de ficarem descalços, de alguma forma sejam alertados que há uma asneira, mas que essa asneira não é cometida e vocês ficam alertados para isto, existe a instrução try, okay? Que é aquela que vos vou usar, que é uma espécie de um if, ok? É um try, aqui não dá para ver, try except. Ou seja, em vez de mandarem executar automaticamente, o que vocês fazem é try a execução, ok? Por isso, tentem executar e cometer. Se por acaso esta instrução try verificar que existe um erro neste bloco, ok? Ele vai identificar esse erro com este campo SQLite3 error, ok? Por isso está ligado ao SQLite3 e o SQLite3, se houver um erro, fica com um campo chamado error. Vocês, com esse erro, que é uma string, simplesmente vocês normalmente escrevem essa string, ok? Como é que escrevem essa string? Com uma variante do print. Isto podia ser feito de outra maneira, mas como isto aqui é uma criação, vocês querem escrever qualquer coisa do género could not create table, 2 pontos. Este abrir e fechar parênteses é um campo que é especificado neste formato. Por isso, isto é um print com um determinado formato, de uma string com um determinado formato, e o campo que aqui aparece, o que vai aparecer em vez deste abrir e fechar parênteses, é a string que está identificada com o erro. Por isso, isto é um print com formato. E por isso, na altura, o que vai aparecer é só print, could not create table, o nome da tabela, acabou, e o nome da tabela é dada no erro, porque é aqui que vai aparecer o erro que é dado na falha de uma criação de uma tabela, é o nome da tabela. Okay? E se vocês fizerem isto uma vez, se fizerem isto segunda vez, em vez de abortar, o que vai acontecer é que could not create table, table alunos already exists, isto é a mensagem de erro que aparece quando vocês tentam criar 2 vezes a mesma tabela. Isto é o erro que aqui aparece neste objeto SQLite3, que vocês chamaram R, e é este erro que vai aparecer aqui, por isso o que aparece é could not create table, 2 pontos, e o erro que foi detectado pelo sistema é table alunos already exists. Okay? Mas não interrompem a execução, vocês a seguir podem continuar a fazer o que têm a fazer, o sistema não é interrompido. Por isso, aqui, isto é a mesma coisa, não é? A mesma coisa para as cadeiras, a mesma coisa para as notas. Enfim, isto são os programas que vocês têm já agora. O que vocês têm no fecheiro que eu vos vou mostrar, que eu vos vou enviar, será criar uma base de dados em que cria uma tabela, preenchem uma tabela. Aliás, podemos fazer aqui. Estão a ver, não estão? Podemos ver aqui esta. Estamos. Só criar a tabela, ok? O nome da base de dados é BD. Por isso criam esta base de dados, ok? Com esta tabela, se vocês fizerem outra vez a mesma pergunta, cá está, could not create table, table alunos already exists. Porquê? Criar a tabela, neste caso alunos, tem aquele try, ok? E o R é exatamente esta instrução, ok? Isto podia ser escrito de outra maneira, podiam fazer aqui could not create table, isto seria a mesma coisa que print, agora, print, neste caso é uma concatenação de duas strings, de maneira que só tinham que fazer could not create table, mais, por isso, tinham que acabar aqui a string, mais R. Okay? Por isso, vai aparecer 2 vezes a mesma informação, em princípio. Por isso, se vocês chamarem outra vez a mesma pergunta, ups. Ok, o R tem que passar isto para string. Ok. Não dá para fazer isto diretamente porque este R não é exatamente uma string, este R é colocado numa string quando é usada esta. Não sei se fazer este R disto resolve o problema. Mas ele, quando aparece nesta instrução format, ele automaticamente passa o erro para uma string e por isso permite fazer isto. Não sei se assim funciona. Assim funciona. Por isso,
o R não é uma string, mas vocês podem converter para uma string, o que estão aqui é exatamente a mesma coisa que estão a fazer aqui neste, neste caso, ok? Estão a substituir este abrir e fechar parênteses pela string que é obtida a partir do erro. Ok, bom, vamos então voltar. Por isso tem aqui o criar a base de dados, por isso eu posso apagar a base de dados e posso fazer a instrução, posso dar aqui, por isso criar a base de dados, cria uma base de dados com as tabelas todas. Não sei se vamos usar isto ou não, mas a partir desta altura tem cá as tabelas todas, aqui na base de dados T10, que foi o nome que eu dei à base de dados. Professor, Diga. desculpe estar a interromper. É só porque. Não, interrompa sempre que... Sim, pronto, é só porque eu não percebi muito bem ainda o que é que significa o BD commit. O BD commit é que se vocês aqui, quando não utilizam aqui o SQLite Connect, aqui com o isolation level não sei quantas, ok? Vocês o que estão a fazer nestes cursor execute, estão a executar as instruções num objeto que é o cursor, não é o objeto base de dados. Ou seja, no fundo estão aqui a guardar, neste caso só há uma, ok? Mas podem estar a guardar 2, 3, 4, 5 instruções SQL, ok? Que não estão a ser executadas. Estão a ser guardadas no cursor. E só quando vocês fazem o BD commit é que todas as instruções que estão a ser guardadas no cursor são executadas de facto. Ok? Professor, então quando nós não pomos o isolation level é quando é no caso em que queremos fazer os comandos todos de seguida ou é quando temos. Exatamente. Quando vocês podem ok. se a vossa aplicação tiver sempre uma de cada vez, ok? Vocês escusam de ter esta confusão não, mas escusam de identificar o cursor, podem manter o BD e aqui o que fazem é o BD execute. Escusam de ter o cursor execute e BD, não é? Teriam que fazer só o BD execute. E teriam o mesmo problema. Eventualmente, se houvesse um erro, aparecia o erro. O try é independente da forma como vocês fazem o cursor, ok? Por isso, há uma coisa que é a maneira como vocês fazem as perguntas, e as perguntas são todas feitas de uma vez se fizerem sem o isolation level, sem estarem isoladas, não é? Se estiverem isoladas, vocês fazem o BD execute, em vez de ser o cursor execute. Ok? À mesma, o BD execute pode dar um erro, e por isso, como pode dar um erro, vocês põem-se dentro de um try. E se der um erro, obtêm esse erro neste except e fazem o que quiserem com ele, nomeadamente escrever uma mensagem de erro. Não é? Sim, obrigada, professor, já percebi. Ok? Deu para entender? Sim, obrigada. Ok, então vamos passar então à continuação. Por isso isto foi o que nós fizemos. Ok, por isso já criámos as tabelas todas. E agora queremos preencher uma tabela a partir de um fecheiro, ok? Se nós já fizemos isso nas aulas práticas, ok? Mas vamos ver só aqui, recapitular. Por isso, neste caso, fazemos um open, ok, do fecheiro, onde vamos ver as instruções, não é? Que é de leitura. Fazemos a ligação a uma base de dados, mas aqui sem o isolation level. Obtemos o cursor, lemos as linhas e para cada linha nós vamos criar um execute do cursor, ok? No fim de pormos as linhas todas, por isso o insert, o execute há de ser o insert, into, qualquer coisa, e depois os campos, não é? Por isso, esses inserts todos vão ficar todos guardadinhos até a altura em que se faça o BD commit. Quando se fizer o BD commit, só nessa altura é que são todos os inserts feitos e, eventualmente, o fecheiro, o fecheiro até podia ficar logo aqui depois do... não, o fecheiro é só depois de ler as linhas. Não, já... depois de fazer estes readlines eu já podia fechar o fecheiro, mas enfim, isto são detalhes. Ok? Por isso o commit à partida deve ser feita após a inserção, a ordem de inserção de todos os registros. Não está aqui, o português não está aqui muito correto. Então, o que é inserir cada um registro, no fundo? Inserir no registro, já vimos, para cada linha temos que tirar os espaços no princípio e no fim, temos que separá-los, vamos a partir do princípio que os campos estão separados por ponto e vírgula. Depois sabemos, por acaso, que tem o número, o nome, o sexo e a idade, por isso o número
o número do aluno é o número inteiro correspondente à primeira string, ou substring, o nome é a substring que vem a seguir, o sexo é a substring que vem a seguir, é só um caractere, e a idade também é um inteiro. Depois, com esta informação, número, sexo, idade, não sei o quê, fazemos o comando, insert into alunos, values, e pomos aqui. Ok, aqui temos de fazer ao contrário. Okay? Reparem que, só para ter, eu podia ter evitado isto, mas insert into aluno, os values, o que são inteiros, aqui um mais a mais, o que são inteiros não são entre aspas, os que são strings têm que estar entre aspas. Por isso, mas é tudo strings, ok? De maneira que este número que eu tinha passado para inteiro, agora tenho que voltar a passar para string, porque eu quero juntar uma string. Este mais aqui está mais, ok? Depois, o nome é uma string. Se o nome é uma string, eu tenho que garantir que o nome aparece entre aspas. Okay? Esta aspa aqui, é para garantir que este nome aparece entre aspas. Tal como o sexo, que é um caractere. Finalmente, a idade, que era um número, tem que voltar para string. E também tem aqui um mais a mais. Okay? E finalmente acaba a instrução. Por isso, tente fazer esta instrução como? Tente executar este comando. Ok? Se não der erro, quer dizer que ele fica guardadinho à espera do commit. Se der erro, não insere o comando, mas segue em frente. Okay? Por isso, no fundo, aquela instrução intermédia aqui, este campo, este bloco para cada linha, insere um registro, ou pelo menos guarda a informação que é para inserir um registro e, finalmente, quando se fizer o BD commit, todos os registros são inseridos. Professor, de que é que serviu aí passar o número e isso para inteiros? Aqui não serviu para nada, aqui só serviu para atrapalhar. Okay? Ok. Aqui não serviu para nada, mas é só para vos dizer que, obviamente, se a única coisa que eu queria na string era passar para outra string, se escusava de passar para inteiro para depois passar para string, não é? Normalmente eu fazia isto, nós fazíamos isto quando queríamos ler, digamos, os números e queríamos depois fazer contas com os números, ok? Se a única coisa que queremos usar um número é para fazer uma instrução SQL, não vale a pena fazer uma coisa e outra, não é? Só pode explicar no comando quais é que são os mais que estão certos e quais é que são os mais que estão O mal? primeiro e o último, ok? São os únicos que estão mal. Sim, primeiro, eu quero juntar, abrir parênteses, o número, ok? Vírgula. Aliás, isso acho que se dá para ver aqui. Onde é que está aqui? Deve haver aqui já o S incerto, ok? Por acaso até vou fazer isso de uma maneira ainda mais interessante, ok? Aqui já vamos ver isso. Por isso aqui já estão a ver que... Mas também não custa nada. É só tirar aqui este mais, que está a mais, e este mais, que está a mais. Ok? Pronto. Assim já fica certo quando eu vos passar os slides já vão certos, ok? Mas estão a ver aqui esta chatice toda de pôr plicas e não pôr plicas, mas já agora vamos ver esta história das plicas, ok? Por isso vocês têm aqui, onde é que estava aqui? Insert, into alunos, não é isto que está aqui, mas... Ok, vocês têm um comando que é insert into alunos, values, vamos esquecer isto aqui por um lado, suponhamos que queremos aqui pôr o número e aqui o nome, só para verem a diferença. Este neste momento não sabe, ele não sabe nem o que é um número, vamos pôr aqui um número qualquer, dizer que o número é 23 e o nome é Pedro, ok? Desculpa, não é este? Pedro. Ups, está aqui tudo mais, Pedro. Ok? E vocês querem pôr o 23 neste insert into alunos, por isso o que vocês têm que fazer é o comando insert into alunos, values. Agora, o que é que põe aqui no número? Põe no número, por isso, até isto é a primeira string, agora tem que juntar a uma string que corresponde a este número. Okay? A string que corresponde a este número é o str.
ok? Por isso, juntaram esta string e agora querem juntar ainda. O que é que querem juntar aonde? A vírgula, não é? Porque querem fazer vírgula nome. E põe e depois põe mais o nome, mais, é um bocado chato, mas tem que se fazer assim. Ok? Imaginem que vocês fazem isto. O vosso comando passa a ser insert into alunos, values, o número do aluno, que é uma string, que é juntado ao início, junta com esta vírgula, para separar uma coisa da outra, põe o nome e põe, finalmente acaba. Ok? Por isso, se vocês virem o que é que deu o nome, deu isto. Só que isto não é o que vocês querem, porque num comando SQL, as strings têm que estar entre aspas. E por isso o que vocês têm que fazer, que é aquilo que está feito nos slides, tem que pôr este nome entre aspas. O que é pôr o nome entre aspas? É pôr aspas antes do nome, só depois é que escrevem o nome, e a seguir ao nome tem que escrever as aspas. Ok? Se vocês agora fizerem o com, já tem a query como vocês querem. O número não está entre aspas, mas é uma string. A string, que é para ser uma string na query, tem que estar entre aspas, por isso tem que pôr aspas antes e aspas Mas para que depois. essas aspas não estão depois do. O que é que acontecia se metêssemos as aspas depois do mais? Só mesmo para o nome. O que é Estava assim? errado? Exato. Se pudéssemos aí. Desculpa. Repara, isto é uma concatenação de duas strings. Isto que aqui está, o que era? Nada. Isto quer dizer que o vosso nome passava a estar dentro, passava a ser a string nome, em vez de ser a string Pedro. Ok? Ah, sim, já entendi. Okay? Ok. Vocês querem que o correspondente ao nome, por isso o Pedro, apareça entre aspas, não que o nome apareça entre aspas. Se vocês fizessem isto, julgo que era isto que você queria fazer, não era? Era com os mais, mas assim, exato. Se fizesse assim, o que é que acontecia? O que é que o comando era? Escrevia nome. Ok. Eu não quero saber, Exato. não quero um aluno chamado nome, quero um aluno chamado Pedro. Ok? Bom, estão a ver a diferença. E por isso, aqui voltando aqui então aqui aos acetatos, aos slides, por isso tem aqui, digamos, esta chatice de escrever string nome, porem aqui as aspas quando são nomes, passarem para strings quando são números, enfim. Tem que ter cuidado depois quando fazem o comando de saber exatamente quais são os tipos dos argumentos. Se o tipo for numérico tem que passar para string, se o tipo for string tem que passar para aspas, ok? Ok, isto elimina os espaços no início e no fim, já vimos, isto era separa as linhas. Ok, por isso tudo isto fizemos, as strings têm que aparecer entre aspas, ok, os números têm que passar a strings, ok, isto é só para chamar a atenção, quando vocês virem os acetatos têm aqui estas chamadas de atenção. Bom, isto é uma chatice, ok, fazer assim, ok, e por isso podem usar, em vez de tentarem criar, digamos, estes campos todos, vocês podem parametrizar a pergunta pelos campos, ok? Como é que isso é feito? Fazem insert into alunos values e põem aqui os 4 campos, ok? Com pontos de interrogação, e depois quando fizerem o execute, além do comando, normalmente seria cursor execute comando, põem um segundo argumento, que são os campos propriamente ditos, separados por vírgulas. E aqui já não tem que se preocupar com ponto e vírgulas, com aspas, nem com passagens a string, ok? Se for ele automaticamente, quando faz o execute, percebe se o número, se é número, passa para string, se é nome, põe entre aspas, ok? Por isso não temos que nos preocupar nem com as aspas, nem com os strings. Obviamente temos que nos garantir que as variáveis são do tipo correto, ok? Ou seja, temos que dar números e strings. Enfim, quando criámos a tabela, dissemos que estávamos à espera de um número, e aqui à espera de uma string, aqui à espera de uma string, aqui à espera de um número, por isso temos que fazer isso. De resto é igual. Ok? Vocês podem pensar, então porquê é que não põe aqui, também podemos parametrizar a própria tabela, dizer, ok, pomos aqui um ponto e vírgula e fazemos aqui o primeiro, pomos aqui um ponto de interrogação e o primeiro ponto de interrogação, que a primeira campo deste campo de parâmetros seria o nome da tabela. Bom, isso não dá.
Isso não podemos fazer, mas podemos fazer o que fazemos aqui, que é criar uma string em que o nome, aquilo que nós queremos substituir, aparece aqui entre chavetas, ok? Enfim, isto já são preciosismos. Isto não dá, ok? Vocês não podem pôr pontos de interrogação para identificar tabelas, ok? É que ponhamos aqui o nome da tabela, isto não dá. Mas podem fazer, e aparece uma coisa deste género, mas podem fazer uma coisa semelhante, que é insert into. Primeiro, o nome da tabela aparece como um ponto abrir e fechar chavetas, ok? Aparecem os pontos de interrogação. O COM é formatado pelo nome da tabela. O nome da tabela vai aparecer onde estão aqui as chavetas, ok? E agora, com este comentário, com este COM, aí é que já podem fazer o cursor execute, este comentário, desculpa, este comando, e agora sim, como este tem cá os 4 pontos de interrogação, põem os campos o nome dos campos que vocês querem utilizar. Ou os valores dos campos que vocês querem utilizar. Ok? Enfim, se não quiserem fazer isto, são preciosismos. Em última análise, fazem isto tudo com concatenação de strings, tendo que ter o cuidado de saber que as strings dentro dos comandos têm que estar entre aspas, os números têm que passar para strings, enfim, toda aquela conversão de tipos que é um bocado chato. Assim isto é mais fácil de fazer e mais enfim, mais, como é que eu posso dizer, menos sujeito a erro, ok? Ok, por isso é a mesma coisa, inserir as cadeiras, enfim, isto é a mesma coisa, está tudo escrito lá naquele programa, ok? E por isso, para criar as bases de dados, bastava fazer aquele programa que eu vos mostrei. Ok, agora queremos... esta aqui são uma pergunta. Suponhamos que nós queremos fazer esta pergunta. Uma função que devolva os registros da tabela dos alunos com idade superior a 20. Okay? Até aqui nada, não parece ser muito complicado. Vocês só vão a esta tabela e selecionam aqueles que têm idade superior a 20. Por isso, select todo. Neste caso, querem o registro inteiro. From alunos, ou era idade maior que 20. E estão ordenados pelo nome. Querem pôr isto por nome. Por isso, têm aqui este comando e fazem aquilo que é normal. Okay? Tentam executar o comando. Ok? Por isso, não pusemos o isolation level, por isso fazemos as operações no cursor, sacamos a informação toda que é obtida, por isso que este fetch all, por isso vai obter todos os campos, como já vimos na semana passada, dá um erro se não podemos fazer, e finalmente fazemos o commit algures aqui pelo meio. Por acaso aqui não fizemos o commit, mas era preciso... não, aqui é só fazer o return, depois no fim é que faz o commit. Okay? Enfim, lá pelo meio tem que haver um commit. Por isso nós perguntamos que os alunos mais velhos, isto faltou aqui o commit em algum lado, aqui entre BD close tínhamos que fazer um commit. Obtemos os registros completos, ou seja, os que têm mais de 20 são este, é o 21, que é o 70, 700, estão ordenados por nome, ok? Como estão ordenados por nome, o Diniz aparece antes do João, o João aparece antes da Rafaela, todos eles têm mais de 20 anos. Okay? Qual é o problema disto? É que cada vez que quisermos fazer uma pergunta, okay, em vez de darmos apenas o comando, propriamente dito, temos que fazer tudo isto. Temos que ligar, abrir, ligar, etc. Por isso, convinha haver uma função, digamos, que dada uma determinada query, só tem que dar a query, ela executa isto tudo. Okay? Isto é a execução, é a função genérica que está aqui apresentada. Ou seja, dado um comando, vocês fazem exatamente aquilo. Neste momento não fazem o commit na própria query, porque pode haver várias queries que vocês queiram fazer antes do commit. Por isso, e aqui o BD close também não deviam fazer. Mas, basicamente, o que vocês têm que fazer, então, é, se querem fazer uma query que vai para um cursor para depois ser executado, vocês só têm que fazer o connect da base de dados, ok? Sem o nome da base de dados, fazem o cursor,
ok? Obtêm o cursor, tentam executar este comando. Se o comando funcionar, vocês recebem toda a informação que é obtida, neste caso, através deste select, não é? Admitem que isto é um select. Depois, se não puderem, também dá um erro e abrem e fecham a base de dados. Eventualmente, se vocês estiverem a fazer muitas operações, escusam de estar sempre a abrir e fechar, mas neste caso estamos a abrir e fechar para isto ser, digamos, completo. E os recordes são os registros que são obtidos pelas chamadas bem-sucedidas. Okay? Se vocês, por algum motivo, acharem que tudo isto correu bem, fazem o commit a seguir. Okay? Professor, Diga. o que o professor estava a dizer era que esse comando que nós estávamos a mandar era um select, não é? Por isso é que temos o fetch Sim, all. isto é um comando genérico, ok? Tanto dá para ver quais são os alunos que têm mais de 20 anos, como sempre que os alunos que passaram à cadeira de não sei o quê, é um comando, ok? Certo, obrigado. É um comando muito complicado, pode envolver 3 tabelas, pode fazer um comando, basicamente, ok? Por isso, neste caso, se fizerem este comando, select tudo from alunos, where idade maior que 20, order by name, ou por nome, aliás, se fizerem esta query, alunos, por isso, neste caso, a base de dados chama-se alunos base, alunos, por acaso não lembro como é que se chamava a base de dados, mas é a base de dados que for .com ou este comando, ele faz, dá a resposta, ok? Vocês têm isto, têm aqui alguns no programa, tem aqui tem aqui essa pergunta, por isso podem ver, qualquer dúvida. Esta é a execução direta, não é? Eu não dou o comando e faço o comando e depois mando executar, ou então dou o comando, ok? E mando executar, ok? Por isso, neste caso, o comando é feito diretamente a partir do parâmetro comando, ok? Por isso, eu acho que há aqui algumas inconsistências aqui nos slides, por isso, na dúvida, vão ao programa que eu vos mostrei, ok? Ok, por isso isto está feito. Há inconsistência só no sentido que, por exemplo, escusamos de estar sempre a abrir e fechar a base de dados. Quando é que fazemos o commit? O commit, em princípio, é fora da query, porque nós estas queries, nós vamos guardar as queries, só no fim é que fazemos o commit, ok? E por isso, quando usamos esta query dentro de um programa, só no fim é que vamos usar várias vezes a mesma query, e por isso só no fim é que fazemos o commit. Desculpa. Vamos voltar então aqui onde estávamos. E podemos usar aqui um conjunto de parâmetros. Estes parâmetros seriam, para que seriam estes parâmetros? Ok, já vamos ver aqui o que é que eles são, ok? Por isso, ok, este 20 era para dizer que o comando era com os números maiores que 20, ok? Select from idade, ok? Por isso, maior que, por isso, o comando tinha este ponto de interrogação e só depois, quando vocês fizessem o execute, é que punham o parâmetro para preencher, digamos, este ponto de interrogação, ok? Como fizemos há bocado. Isto agora são várias camadas, umas em cima de outras, para vos facilitar eventualmente a vida. Enfim, não sei se esta facilitaria a vida ou não, mas com esta query parametrizada, estes parâmetros iriam substituir os pontos de interrogação que apareçam na query, no comando propriamente dito, ok? O comando é suposto ter pontos de interrogação e os parâmetros vão preencher, digamos, os pontos de interrogação. Professor, Diga. e neste caso não é necessário o commit? Não é necessário como? Porque eu pensava que era necessário, mas aí não está a aparecer. Era só isso. Aqui? O Não, BD. aqui não está a aparecer porque estas queries eu não quero que sejam logo executadas, ok? Deixa cá ver só se eu estou a fazer esta. Por isso, quando é que eu uso uma query destas genéricas? Nestas queries do dicionário, vocês têm aqui o cursor execute, não, ainda não é aqui. Tem que ver.
tenho que olhar para aqui, mas basicamente cada query destas vocês fazem, eles vão guardando, e só no fim, quando usar esta query, onde é que é usada esta query? A query chama-se query param, ou query qualquer coisa, deixa eu ver onde é que eu tenho isso aqui. Query, return query, enfim. Só quando fizerem a query, depois é que executam, é que fazem o BD execute, ok? O BD commit. Por isso, na pergunta, no programa que chamar esta query, ele recebe tudo pronto para, digamos, para executar, eventualmente faz logo o commit, ou então se acharem que isto é sempre para ser executada, digamos, isoladamente, aí se calhar também valia a pena fazer este connect sem o isolation level, podiam logo aqui o isolation level e escusavam de usar o cursor e usavam aqui logo o BD execute, ok? Mas, enfim, são a política, as instruções são estas. Se vocês quiserem fazer chamadas ou executar instruções SQL isoladamente, não têm que se preocupar com nada disto, fazem a conexão com o isolation level e cada instrução SQL é feita com o BD execute. Se vocês quiserem fazer sem ser isoladas, não põem o isolation level, utilizam o cursor, okay? Esse cursor vai guardando as instruções e quando fazem o BD commit, essas instruções são executadas todas de uma vez. Agora, depende agora do programa onde vocês estão a usar isso, da forma como encadeiam, digamos, essas ordens, ok? Assim, na parte mais simples que eu vos posso dizer é que para o trabalho e para o exame esta parte não é relevante, ok? Vocês podem fazer tudo sem o isolation level, com o isolation level e não se preocuparem com o cursor. Mas, digamos, é um bocadinho mais avançado se vocês quiserem usar depois o SQLite com mais alguma profundidade, ok? Mas para efeitos de avaliação, nos exames e nos testes, não vai aparecer esta parte do cursor. Okay? Ainda para complicar um bocado mais, vocês, quando fazem o select, vocês obtêm os campos separados por barras, normalmente, ok? Como vimos há bocado, logo no início, não é? Imaginem que vocês, em vez dos campos começados por barras, querem dizer, não, este João Manteiga é um nome, eventualmente coisas mais complicadas, ok? Bom, então o que vocês queriam era, a cada registro, imaginem que vocês queriam dar os registros, um registro que era este, mas queriam apanhar dicionários, uma tabela, converter no fundo esta tabela em tabela de dicionários. Faziam um query, um para cada um, só que em vez de aparecer 51083, uma string, barra, Pedro Almeida, barra, M, barra, 19, vocês querem aparecer nome, abrir parênteses, aliás, um dicionário em que tem um campo número, que tem este valor, um campo nome, que tem este valor, um campo sexo, que tem este valor, e um campo idade, que tem este valor. Okay? Imaginem que vocês querem retornar um dicionário. Okay? Por isso não querem retornar uma coisa destas, mas querem retornar um dicionário. Se quiserem, a ideia seria, se quiserem criar um dicionário, todos os alunos com a idade maior que 20, ordenados por nome, que vocês querem uma coisa deste género. Querem são 3 alunos, são estes 3, não é? Ordenados por nome, por isso é o Diniz, o João e a Rafaela. Só que, em vez de aparecer valores separados por barras, aparece o número, que vale 70.000, não sei quantos, o nome, que aparece este valor, o sexo, que é masculino ou feminino, e a idade, que é 21 ou 22, neste caso. Okay? Por isso, se vocês quiserem apresentar os resultados de uma query num dicionário, ok? Por isso é que se chama query 2, é a função que lá está. Vou voltar para trás. O que é preciso fazer? Okay? Esta função está feita, por isso não, basta usá-la. Okay? Mas o que é que vemos de novo? Abrimos a base de dados, criamos o cursor, tentamos fazer as coisas, ok? Se der erro, deu erro, ok. Se não deu erro, eu tenho resultados, ok? Registros, que são aquelas strings separadas por barras. Bom, eu não quero fazer isso, eu quero que os resultados,
ok? Sejam dicionários. Por isso, o que é que temos que fazer? Criamos para cada registro, cria um dicionário que está vazio. Depois aqui são campos deste recorde que aparece nos resultados do FetJoule. Por isso, para cada um deles, o que é que eu tenho que fazer? Por isso há de ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, para cada um deles, o que eu tenho que ir é a descrição, esta é a parte chata, mas enfim, não tenho que se preocupar com isso. A descrição do campo 0, ok? E a descrição do campo 0 é exatamente o nome do campo. Depois é o valor do campo 0, ok? E acrescentam isto ao dicionário que já, à tabela de dicionários que vocês vão criar. Por isso, eventualmente não tem que se preocupar muito com isto, eu já vos vou fazer aqui uma pequena demonstração, mas a diferença que tem é que em vez de retornar o registro propriamente dito, retornam já o registro na forma de dicionário. Podemos tentar fazer já isto. Ok, não vamos complicar com os parâmetros. Ok, por isso, enfim, isto era aquilo que eu vos tinha mostrado, mas podemos ver diretamente aqui no programa só para verem o que é que estes vários parâmetros estão a fazer, ok? Onde é que estava aqui? Era não pomos parâmetros, esta função, ok? Fazer uma query e devolver a query, os resultados num dicionário, ok? Por isso, o que é que vocês têm aqui? Uma coisa que vocês podem fazer é não fazer nada. O resultado é o resultado é uma tabela vazia, ok? Não fazem nada disto, ok? Não fazem nada disto e simplesmente juntam na tabela o registro, ok? Aqui. Isto não é isso. Ok? O que é que tem aqui? O current tem que ter. Não, desculpa. Uma coisa que vocês podiam fazer, o record, não fazem nada disto, ok? Para cada registro não fazem nada, ok? E por isso, no fim, retornam os registros. Ok? E por isso vamos fazer aqui uma query. Deixa eu ver se isto aqui ainda está a dar asneira. Isto não é assim. Estou aqui a fazer online. Por isso, onde é que está aqui o query 2 dicionário? Está aqui no... sem parâmetros. Opa, está sempre a ser chamado com parâmetros. Será que comparar? Vou tentar fazer isto. Notas, select cadeiras from where alone ID. Bem, vou fazer a mesma coisa, mas no que tem parâmetros, que é semelhante. Se não tiro aqui muita asneira. Este é igual. Ok. O que eu vou fazer é records, não sei quantos. Return. Records. Por isso, o que é que esta função faz? Chama o que tem a chamar, ok? Obtém... desculpa. Não, quero fazer mesmo os results. Ok, o que é que são o result? Append current. É difícil estar a mostrar isto, ok? Acho que vou desistir. Mas podemos tentar fazer aqui Tem aqui perguntas complicadas. Deixa cá ver esta. Select. Mas também não dá um tuplo. Ok, eu tinha que pensar isto um bocado melhor. Ok, mas a ideia é que acho que podem ficar com esta implementação. Eu não vou entrar
Se tem aqui os prints, podem ver o que é que está a ser feito, mas com uma pergunta, ok. A pergunta pode ser esta, com... Ok, esta é uma pergunta que está completa, e podem fazer, se fizerem... ok, se fizerem esta base de dados com isolation level, assim, não é? Ligaram e agora podem fazer esta pergunta, ok? Com bd.execute o vosso comando, ok? E depois fazem o fetch all, para obter todos os resultados. E vocês obtêm isto, ok? Tem a informação sobre o Diniz, o João e a Rafaela, mas nesta forma de tuplos, ok? Se vocês quiserem passar esta forma de tuplos para uma forma de dicionários, só têm que fazer a chamada esta, query 2 dicionário. Tem aqui o BD, a base de dados é BD, e o comando é aquele que eu vos mostrei, ok? Quer dizer, é preciso que isto funcione. Agora está com SQLite. Peço desculpa, devia ter preparado isso melhor. Mas eu faço aqui diretamente, ok? Eu não sei se entretanto já andei aqui a mexer nisto. Deixa eu só ver se isto ainda funciona. Ok, agora funciona. Tinha andado a mexer. Ok, por isso, uma coisa é fazer a query diretamente. Ok? Por isso, fazem a query. Este é o comando, ok? Podem fazer a query diretamente na base de dados. Ele tem um conjunto de tuplos. Outra coisa é fazer a query e converter os resultados num dicionário. Está aqui, em que vos aparece cada um destes campos, ok? Do tuplo, aparece-vos como um dicionário, ok? Aliás, todos estes tuplos aparecem-vos como um dicionário, em que todos estes valores são antecedidos pelo nome do campo, que serão as chaves do dicionário. Ok? Podemos ver isto com mais cuidado, mas já agora podemos fazer só aqui o print, só para ver o que é que aparece aqui neste caso. Acho que isto agora está a funcionar. Se vocês fizerem esta pergunta, o que vocês veem aqui é que o registro, cá está, o recorde que vocês obtêm é o tuplo, ok? Isto é o tuplo de um destes, e agora vocês pegam nesse tuplo e veem quantos é que são, por isso, para quantos campos é que tem o tuplo, tem 4, e agora, por isso, terá o 0, 1, 2 e 3, e para cada tuplo, para a descrição do tuplo, a descrição tem vários parâmetros, o 0 é o importante, que é o nome propriamente dito do tuplo, ok? O cursor, ok? Por isso o que vocês escrevem é o número, estes são os cursores que vocês têm, e x vai de 0 até 4, porque vocês têm 4 parâmetros, ok? O primeiro chama-se número, o segundo chama-se nome, o terceiro chama-se sexo, o quarto chama-se idade, que foi assim que eu defini na tabela. Okay? E é esta a informação que vocês sacam desta maneira. Okay? Bem, podem ver isso depois com cuidado se quiserem. Aqui à partida ficam só a saber que é possível fazer queries que retornem não tuplos, mas dicionários. Okay? Desde que façam alguma programação por cima disso. O que é que há mais para dizer? Acho que já não há muito mais. Ok, fazem... agora, outras perguntas. Quantas cadeiras estão na base de dados? Já fizemos isto, não é? Por isso, neste caso, vocês fazem o comando,
Ok, lembra-se do query. A query é o nome da base de dados e o comando. Ok? Esta query vai dar vários valores. Vocês o que obtêm são enfim, o valor. Se calhar é mais simples mostrar isto. É que está aqui query para contar. Contar cadeiras é esta, ok? Por isso, vocês selecionam. Se vocês tirarem aqui esta parte, o return, o que eles vão dar é um tuplo. Dá-vos este tuplo, ok? Como este tuplo só tem um valor, isso é a parte desagradável, ele fica com este formato esquisito, porque só o tuplo, em vez de ter vários campos, ok? Neste caso 4 campos, só tem um, porque eu só respondo um. O que é que eu tenho que fazer? Para obter este 5, tenho que ir buscar o campo 0, o tuplo 0, e dentro do tuplo 0, o campo 0. Ok? E por isso é que aparecem aqui estes 0, 0. Ok? Se quiserem o 0 só para ver o que é que vai acontecendo. Se puserem só o 0, vocês obtêm apenas o tuplo. Okay? Apanham o tuplo, mas se quiserem o primeiro do tuplo, tem que pôr o segundo 0. Ok? No fundo, é isto que vocês querem fazer. É a mesma coisa para contar registros da tabela, select count, enfim, todas estas perguntas são semelhantes. Por isso, contar campos da tabela. Ok. Está aqui, enfim. Estão aqui vários valores, várias perguntas possíveis. Deixa eu ver se eu não me engano. Ok, contar cadeiras. Ok, por isso, é uma query em que a query é select count, contar os códigos das cadeiras. Ok? Por isso, contar os códigos da cadeira dá 5, já vimos porquê. Contar os registros da tabela. Ok? Quantos registros é que existem numa tabela, por exemplo, na tabela de alunos? No fundo, quantos alunos é que existem? Por isso, select count no nome da tabela. Ok? Há 6 alunos. Contar campos na tabela. Por isso, quantos campos é que existem numa tabela? Aliás, não é quantos campos é que existem, quantos valores é que existem num determinado campo numa tabela, ok? Por isso o nome da tabela pode ser alunos, ver se ainda me lembro dos nomes todos, e o nome do campo pode ser nome. Okay? É a mesma coisa, todos os alunos têm um nome, por isso não há problema. Mas se eu quiser os diferentes, ok? Por isso, aqui, por exemplo, pode ser contar campos da tabela notas. Quantas notas é que tem um determinado aluno, que é ID aluno, se não me engano. Não é ID aluno, é... Como é que eu criei? Deixa-me só ver como é que eu criei aqui a tabela. Acho que é aluno ID, professor. É aluno ID, exato. Por isso, é aluno ID. Isto é preciso ir guardando esta informação. Ok? Por isso, neste caso, eu tenho 11 alunos tenho 11 alunos, 11 elementos na tabela de notas, ok? Mas se eu quiser perguntar quantos é que são distintos, ok? E era essa a última pergunta, acho eu, é contar campo, tabela, está aqui isto, contar registros de tabela, foi o que eu fiz, não, contar campos de tabela, sim, agora contar campos diferentes, ok? Se eu fizer a mesma coisa, mas pedir o diferentes, contar diferentes. A única diferença nesta pergunta e nesta é que enquanto um
faz o count, outro faz o count dos distinct. Ok? Quer dizer que... Eu fiz isto. Tenho que fazer esta pergunta. Contar diferentes. Ok? Já só aparecem 6. Aparecem Professor. 11. Professor, posso só fazer uma questão? Sim, sim. Se não se importasse de explicar de novo porque quando estamos a dar return da query usamos o 00. Ok. É mais simples ver isto. Imagina este. Select count código das cadeiras. Ok? O que é que ele vai dar? Uma query vai dar com o fetch all, não é? Então vou tirar aqui vou tirar este 00, ok? Este é o mais simples. O que é que eles estão à espera de haver aqui? Um número. 5, não é? É aquele número que dá. Só que ele não dá o número 5. Dá um registro, dá todos os registros que obteve, só há um registro, e dentro dos registros diz todos os tuplos que foram selecionados. Vocês só selecionaram um. E por isso, se vocês executarem esta query, se executarem esta query, com a base de dados BD, que é aquela que nós criamos há bocado, que é isto? Contar cadeias. Não desculpa, é o nome da base de dados. Estava bem. É isto mesmo. O nome da base de dados é aquela que eu criei. É esta BDT10, não sei quantos. Se vocês usarem isto, o que é que estão à espera? Estão à espera de um conjunto de registros, e ele tem um conjunto de registros, aliás tem uma lista de registros, e cada registro é um tuplo com todos os campos. Bom, quando ele tem, neste caso vocês só vão ter uma tabela com um registro, que é este. E esse registro é um tuplo que só tem um campo. Está a ver? Por isso, se você puser aqui este 0 inicial, o que é que vai fazer? Desta resposta, vai receber o tuplo 0. O tuplo 0 é o único que existe. Ok? Por isso, o tuplo 0 é este. Ou seja, no fundo, ao tirar o 0, tirou o tuplo. Só que o tuplo, infelizmente, não é o número que você quer. O tuplo tem o número na primeira posição. Bom, se quer retirar então o valor que está na primeira posição do tuplo, tem que pôr outra vez um 0. Ok? Ou seja, dentro deste vai buscar o elemento 0 deste tuplo. Isso o primeiro. Ok? Por isso, este é executar todos, e este é o resultado do fetch all. Ok? Este é o resultado do fetch all depois de dizer eu quero o primeiro, porque eu sei que só existe um. E este aqui é dizer, dentro deste primeiro tuplo, só quero o primeiro campo, porque também é esse que me interessa. Deu para entender ou não? Sim, professor, obrigado. Mais ou menos. Você tem que ter algum cuidado com isto. Em última análise, o que vocês têm aqui é um fetch all, ok? Não, sim, eu entendi essa parte, era só. Acho que a minha maior dúvida é em relação à função. Se eu olhasse para a função query, entenderia melhor. Ok, Mas na isso função depois query, só para ver a função query, o que faz, onde é que está aqui o query? Returna os recordes todos, ok? Pois, exato, era E os isso. recordes todos é cursor fetch all. Faz os fetch all, ok? Isto é a mesma coisa que pegar aqui fazer isto. O que é que vocês estão a fazer aqui? Recordes cursor, ok. Por isso vocês, imaginem que quer obter todos os alunos. Ok? O que vocês fazem? Vamos abrir a base de dados, vamos criar o cursor. Eu agora escuso de pôr o try, que eu sei que isto é verdade, por isso eu tenho que dar um comando. O comando é, por exemplo, select todos os alunos
comando é igual a select todos os alunos, todos os campos dos alunos, até posso expor todos, por isso, select tudo o que sabe sobre os alunos e ordeno pelo nome dos alunos, ok? Isto é o comando. Então agora, se eu não quero, enfim, esta deve funcionar, por isso só tenho que fazer o cursor execute, este comando. Nós agora teríamos de fazer o commit ou não, professor? Não, os registros são estes. Estes registros. Está aqui. Não fizemos ainda o commit, não é? Por isso, se fizermos o bd.commit, os registros, não é os registros, é o... depois temos que fazer o commit. Era isso. Fazemos os registros, execute, e agora devíamos fazer o bd.commit. Ele fazer o bd.commit é que ele faz a execução. Como é que é? Onde é que ele tem a execução? Aqui eu tenho que pensar um bocadinho, mas em última análise... faço o bd.close. Não, tem que fazer os registros, .fetchall, ok? É isso que faltava. Fetchall. Não é o registro.fetchall, desculpa. É o cursor. Eu não fiz os fetchall. Vamos lá começar tudo de novo. Vamos fazer aqui, primeiro, criar a base de dados. Criar não. Ligarmos à base de dados. Fazer o cursor. Depois definir o comando. Depois mandar executar. E obter o fetchall. Por acaso, neste caso, ele não precisou do commit, ok? Mas ao fazer o fetchall, por algum motivo ele aqui não precisa do commit, mas a teoria diz que ele precisava do commit, embora a implementação não sei se está muito correta. Mas basta fazerem o cursor execute, que tem, digamos, os registros todos, na forma de tuplos, não na forma de dicionários. Se quiserem com a forma de dicionário, têm que fazer aquela query que eu vos mostrei. Okay? Aparentemente ele não se preocupa muito com o commit. Cursor execute, exato, ele tem os valores todos. Quer dizer, aqui neste caso não há um grande problema de ser o commit, porque ele não está a fazer nenhuma alteração da base de dados, ok? Ele só está a obter informação da base de dados. O commit é importante quando vocês querem mudar a base de dados. Por exemplo, aquele exemplo que eu vos falei da conta bancária, não é? Quando vocês quiserem mudar ou quiserem inserir um novo, se em vez de um select for um insert, vocês estão a alterar a base de dados. Quando alteram a base de dados, é que essa alteração só toma efeito depois de fazerem o commit. Ok? Talvez eu consiga fazer isto. Deixa cá ver se isto funciona. Com igual a com2. Igual a, vamos fazer insert into alunos, e vamos pôr aqui values, e vamos pôr aqui mais um aluno que não existe. Por isso, qual é o aluno? O que é que eu tenho que dizer? Tenho que dizer o número, 22222, o nome pode ser, como eu vos mostrei, Pedro, depois o sexo será masculino,
e a idade pode ser 23. É o mais velho deles todos. Okay? Isto é o meu comando. Claro que isto não está bem, não, falta aí qualquer coisa, falta aqui aplica. Okay? Por isso tenho um comando que mostra os alunos e tenho um segundo comando que insere um aluno, ok? Por isso, vamos executar este comando. Neste momento, se eu fizer o primeiro comando, bd ao cursor execute o primeiro comando, fetch all, desculpa. Se eu tiver, obtenho os valores todos, não é? Mas agora vamos fazer cursor execute o segundo comando. Ok? Está aqui uma coisa, reparem, está aqui uma coisa que está pendente, mas se eu fizer a mesma o com, saber o que é que tenho na base de dados, Malene já pôs logo, não devia ter posto, mas ele já o pôs logo, ok? Já me deu logo, ok? Não foi preciso fazer o BD commit, mas devia ter, enfim, isto aqui, a implementação não deve estar 100% ok. Ok, não, está bem. Reparem o que aconteceu. Quando eu fiz o BD commit, aquela base de dados intermédia desapareceu. Okay? Tinha aqui uma base de dados intermédia, por isso, ao fazer a inserção, ele cria uma base de dados intermédia, onde podem fazer as perguntas, e as perguntas passam a estar dirigidas para a base de dados intermédia, mas só quando fazem o BD commit é que incorporam isto dentro da base de dados propriamente dita. Não sei se deu para ver ou não. Mas podemos fazer um comando 3 só para pôr as duas coisas. Delete from alunos where nome igual a Pedro. Okay? Por isso, vamos fazer o BD. Não, o cursor. Como é que era? A query é. Vamos fazer o cursor execute. Cursor.execute. Opa, difícil. Cursor.execute o comando 3. Okay? Estão a ver? Criou aqui uma base de dados intermédia. Okay? Nesta base de dados intermédia, eu posso fazer a pergunta bdcom, esta. Posso perguntar o que é que está a acontecer, o que é que eu tenho na base de dados. E já me desapareceu o Pedro, porque ele está a fazer perguntas a esta base de dados intermédia, chamada de journal. Okay? Quando vocês fizerem bd.commit, ele deixa de trabalhar com esta base de dados intermédia, ok? O provisório. Ups, o que é que ele fez? Professor, Diga. acho que quando o professor fez o cursor, pôs só com e não com 3. Não, o COM3 foi para apagar. E ele apagou. Sim, mas não apareceu um Pedro. Não, ele apagou o Pedro aqui. E depois eu perguntei o que é que lá tem. E o que lá tem já não é o Pedro. Está a ver? Sim, Pedro. Ou não é, não tem só um Pedro. Era Pedro, era este Pedro, ok? Ok, sim, desculpe. Não é o Sim. Pedro Almeida, é este Pedro. Com letra Sim, pequena. estava aqui a remover todos os Pedros, mas ok, obrigada. Não. Tinha que ser Pedro. Era Pedro mesmo. O outro tinha que ser Pedro Almeida, ok? Sim, pronto, obrigada, professor, desculpe. Ok? Por isso tem aqui tem este intermédio, não é? Que ainda não foi, não passou para ser a base de dados principal, mas quando eu fizer o commit,
ok? Desaparece a base de dados intermédia e está incorporado, todas as alterações ficaram incorporadas na base de dados inicial, ok? Por isso, tudo o que fazem no cursor é numa base de dados intermédia. Quando fazem o cursor, tudo o que fizeram na base de dados intermédia passa a ser a base de dados principal. Ok? É essa que é, digamos, a explicação correta do isolation level, ok? Quando não põem isolamento, o que vocês fazem é trabalham sempre na base de dados inicial. Quando dizem isolation level igual a none. Se não puserem nada, cada vez que fazem umas alterações, criam uma base de dados provisória ou intermédia, e só quando fazem o commit é que todas as alterações que foram feitas na base de dados intermédia são incorporadas na base de dados inicial. Okay? Bom, acho que isto já vai longo, estamos a chegar à hora, por isso todas estas perguntas vão aparecer, vocês vão ter isso na folha, por isso contar os registros, já fizemos isto, os campos diferentes, o número mais antigo, enfim, já vimos para que é este 00, quando a resposta, tem aqui este like, não é? Que era para saber as cadeiras, enfim, tem estas duas informações, tudo isto está no fecheiro de código T10 Pi, se não me engano, que eu vos vou pôr na cadeira. Por isso, na página da cadeira. Por isso, em resumo, o que é que vimos hoje e o que é importante? Primeira parte, como é que fazem perguntas a duas ou mais tabelas? Okay? Isso é importante, aparece nos testes, aparece no trabalho, isso tem que saber. Aquela segunda parte do isolation level é mais avançada, como é que passam respostas que vêm em tuplos, como é que passam essas respostas para dicionários, tudo isso é mais avançado, não é rigorosamente necessário fazer. A passagem para os dicionários pode dar jeito para o trabalho, como iremos ver hoje à tarde, ok? Mas podem fazer isso de raiz. E pronto, acho que do ponto de vista da matéria não há mais matéria a dar. As próximas aulas vão ser só de tirar dúvidas em relação ao trabalho, eventualmente. Por isso, nesta próxima semana, vocês vão fazer ainda o trabalho prático da ficha 9, que é, no fundo, criar uma base de dados a partir de ficheiros de texto. Isso também vos vai aparecer no trabalho, como virão ver. E pronto, a partir daí não há mais matéria, por isso até ao fim é fazerem o trabalho fundamentalmente e estudarem para o teste ou para o exame. Ok, alguma pergunta? Isto não está a ver focado aqui. Alguma pergunta adicional? Ou já chega por hoje? Bem, não fazem perguntas, é sinal que estão esclarecidos. Bom, então, até hoje à tarde, lá nos encontraremos. Obrigado, professor. Até hoje à tarde. Até hoje à tarde, então. Bom dia, professor. Bom dia. Até logo, professor. Até logo. Até hoje à tarde, professor. Beijo, professor. Obrigada.